Bom dia. Bom dia. Que bom estar de volta aqui nesse centro Amizade. Em janeiro estive aqui na celebração dos 10 anos, não foi isso? 10 anos? É. E agora esse momento aqui com vocês. Refletir um pouco sobre o Evangelho, só alguns versículos, e são coisas que vocês já sabem, já fazem, mas não custa nada lembrar, tá certo? Então a gente vai ver aqui um trechinho, poucos versículos, do Evangelho de Lucas, o capítulo 3, o versículo 10. As pessoas estão indo até João Batista. João Batista está preparando as pessoas para a chegada de Jesus, que já convive com eles, mas ainda não se apresentou, então eles não sabem que Jesus está ali. Então João Batista está lá batizando os judeus na margem do Rio Jordão, e as pessoas perguntam para ele o que faz, porque o batismo é só um sinal de que a pessoa está querendo recomeçar, está querendo uma vida nova, está querendo fazer as coisas diferentes. Então elas confessavam os erros delas, diziam o que tinham feito de errado. João mergulhava essas pessoas no Rio Jordão, isso era uma prática comum no judaísmo. De tempos em tempos aparecia um profeta, o profeta Elias já tinha mandado as pessoas mergulharem no Rio Jordão, e João Batista também faz isso. E aí as pessoas perguntam o que a gente pode fazer agora, diferente, nesse novo momento que a gente está vivendo. E João pergunta isso a João. João vai dar uma orientação bem simples. Então diz assim: aos que lhe perguntavam, que faremos? João respondeu: aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então chegaram alguns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, e nós, que faremos? Aí ele disse: não cobre aquilo além do que foi prescrito do imposto. E os soldados perguntaram: e nós, o que faremos? E ele disse: não extorquir ninguém, nem denunciar falsamente, e contente-se com o seu salário. Então o que temos aqui? É interessante, porque ele diz assim: quem tem 2 túnicas, dê uma. E já ter 2 túnicas já era ter como 2 agasalhos. Você tem 2 agasalhos, você encontra alguém que não tem nenhum, você tem 2 agasalhos, alguém não tem nenhum, você fica com um e a outra pessoa fica com outro agasalho. É uma coisa simples de se fazer. Se você está na condição de não ter 2 agasalhos, então você está na condição de precisar de receber o agasalho. E se você está na condição de ter 2 agasalhos, você está na condição de dar um dos seus agasalhos. É muito simples, qualquer pessoa pode fazer isso. E aqueles que cobram impostos, contente-se com o que está prescrito, não cobre além do que... então viva eticamente a sua profissão, não queira aproveitar da sua profissão para ser desonesto, ganhar coisas ilicitamente. E os soldados do Império Romano, como deveria fazer? Ora, ou os soldados diziam: para não te prender ou para não te bater, tu me dá tanto, não faça mais isso. Ou então, não gostava de alguém e queria prejudicar, dizia que tinha feito uma coisa errada sem ter feito, não faça mais isso. E contente-se com aquilo que você está recebendo, no sentido de que não vá usar do poder que você tem, que é o poder de prender ou para fazer mal a ninguém. Então são coisas, isso é para preparar as pessoas para a mensagem de Jesus. São coisas simples que
qualquer um de nós pode fazer. Então a orientação básica é: divida daquilo que você tem. Não espere ter muita coisa para... mas eu sou pobre também. Sim, mas os pobres também são os que partilham. Todo mundo pode partilhar. Se for esperar a gente ganhar muito dinheiro para poder começar a partilhar, nenhum de vocês estariam aqui, nem eu, não é isso? Então, aquilo que Deus já lhe deu, vá colocando em comum. Exerça bem a sua profissão, conviva bem, não aproveite das oportunidades que sua profissão lhe dá, sua classe social, seu status, qualquer coisa, para com isso prejudicar alguém. Mas aproveite dessa situação que Deus está para ajudar alguém. Então é basicamente esse tipo de reflexão que teria a trazer para vocês que já fazem isso, é só para lembrar. Porque nós todos que estamos aqui já estamos envolvidos em algum trabalho pelo reino de Deus, pelo reino de Jesus Cristo, pela mensagem do Evangelho e tudo. A palestra mesmo é no outro momento, não é? E aqui com os trabalhadores, achei que seria bom esse texto bíblico. E me coloco à disposição de vocês para alguma pergunta que vocês queiram, para alguma coisa, porque o Wagner disse: prepare algo que seja rápido. Então, algo que seja rápido é isso, não é? Mas me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, tá bom? Se sentem alguma dificuldade no trabalho ou com algum texto da Bíblia, alguma coisa que gostariam de pedir alguma orientação para entender ou alguma coisa assim, sintam-se à vontade, não se sintam envergonhados, tá bom? Se não sei se era necessário ser tão rápido. Também não sei como funciona, não é? Aqui disseram... Sim. Quando Paulo lá, Saulo, diz: Senhor, o que queres que eu faça? Como que a resposta de Jesus vai e entra em cidade, né? Como que seria pra gente isso no momento do trabalho, sabe? No momento da a gente querer fazer as coisas, parece que tudo se fecha em volta, mas Jesus quer que a gente faça, entende? Senhor, o que queres que eu faça? Como colocar isso no nosso dia a dia, a resposta de Jesus nesse momento? Eu acho que essa pergunta, que é uma pergunta que várias pessoas fazem, é porque geralmente prestamos mais atenção no que Paulo diz, no que Paulo faz, mas essa pergunta não é uma pergunta só de Paulo. Vários personagens bíblicos perguntam ou a Jesus ou no Antigo Testamento perguntam a Deus: o que queres de mim, o que queres que faça? E até uma resposta muito interessante que a gente sempre diz na vida religiosa, na vida das freiras, do padre, que quando nós somos chamados para fazer os nossos votos, nossas promessas, a gente tem que responder com uma frase bíblica que é a mais comum, a frase que mais aparece na Bíblia, que é: eis-me aqui. Em hebraico é hinene. Então as pessoas sempre dizem: eis-me aqui, para Deus ou para Jesus. Então, que nós temos que ter a prática de fazer essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Que eu estou disposto. Só tem uma pessoa que, em vez de perguntar: Senhor, o que quer? Ela mesma se oferece. Diz: ei, me envia, me manda, que é o profeta Isaías, né? Então, ele sente a inspiração de que Deus estaria dizendo assim: a quem eu enviarei? Com quem será que eu posso contar? E aí ele se oferece: eis-me aqui, me envia, estou pronto, pode me mandar que eu vou. Mas ele é o único na Bíblia que se oferece. Os outros, quando Deus pede alguma coisa, ele diz: não, eu não sou capaz, eu não dou conta, me deixe fora disso, não me meta nessa confusão. Todos dão alguma desculpa e depois fazem, mas é só esse que se oferece, não é? Agora, a resposta que Jesus dá sobre o que quer que a Ilha faça, ele dá para a Ilha. Então, o que a Ilha tem que fazer não é a mesma coisa que a Beth tem que fazer, que o Carlos tem que fazer, o Tiago e outras pessoas aqui. Então, a gente deve sempre se colocar
na presença de Deus, na reflexão, e se perguntar, será que o que eu estou fazendo e da forma que eu estou fazendo é a forma que agrada mesmo a Jesus e que é o que Jesus quer que eu faça? Porque sou um servo ou uma serva de Jesus. Estou aqui para obedecer, para fazer a vontade dele. Não estou aqui para ficar fazendo um monte de coisas. Eu estou aqui para fazer o que tenho que fazer. E às vezes, as coisas quando não dão certo, a gente tem que ter duas reflexões. Primeiro, ou não dá certo porque é aquilo mesmo que a gente tem que fazer e há perseguições quando a gente vai fazer, ou não dá certo porque não é aquilo que a gente tem que fazer, aquilo ali é para outra pessoa, a gente tem que fazer outra coisa. Então, às vezes a gente não consegue entender essa resposta. Senhor, o que queres que eu faça? E aí, ou não faz nunca essa pergunta. É só uma dica de que nós devemos fazer a pergunta. Então, quando alguma coisa começa a dar atrapalhado demais, que a gente não consegue realizar, aí a gente deve se perguntar, mas será que não estou dando conta? Porque há um obstáculo, há um atrapalho para eu realizar a minha missão, ou não dou conta porque não é isso para mim. Eu tenho uma dica para dar para vocês. Funciona comigo, não sei se vai funcionar com vocês. Se tiver muita dificuldade, mas eu acabar fazendo, e quando terminar de fazer, me sentir em paz com a minha consciência, sentir uma satisfação por ter realmente cumprido o dever, então a dificuldade é só para que eu possa enfrentá-la e fazer realmente o que Deus quer. Agora, quando eu não consigo dar um passo em direção, quando não, eu luto, eu tento, eu quero, e não dá certo de jeito nenhum, então, uma dica, senti que era vontade de Jesus que viesse fazer essas palestras em Campo Grande. Aí teve tudo se atrapalha, tudo, e começa aquela confusão, e desde abril para cá a coisa está esquentando. Mas se eu estou aqui, se realizei, se depois de cada palestra me senti satisfeita de ter cumprido uma missão, como é quando a gente cumpre um dever com uma ordem que diz faça assim, e a gente faz o melhor que pode, e sai melhor do que a gente, aqui um segredo, sai melhor do que a gente esperava, que 90% que acontece não é o que a gente tinha planejado, graças a Deus. Então aí eu digo assim, bom, todas as dificuldades foi para que eu pudesse superá-las, por algum motivo é importante para mim ou para alguém, e está aqui, aconteceu. Agora, se eu digo assim, eu vou para Guiné-Bissau, eu tenho que ir para Guiné-Bissau, e eu não consigo, de forma alguma, mas nem em sonho ir na Guiné-Bissau, aí eu desconfio que não é para eu ir para Guiné-Bissau, mas ainda continuo com vontade de ir para Guiné-Bissau, quem sabe? Tá certo? Então é uma dica, quer dizer, quando realmente a gente tem que fazer aquilo, aí tem muita coisa, mas a gente faz, na hora H dá tudo certo, tudo sai muito tranquilo, fica melhor do que a gente esperava e dá aquele sentimento de satisfação. Uma frase que eu gosto muito de dizer, quando eu termino uma atividade, que as pessoas sabem que me foi exigido grande energia para realizar aquela atividade, as pessoas perguntam assim, cansada? Aí eu disse, cansada e satisfeita. Porque não é só cansado e satisfeito. O corpo físico está lá acabado, sem energia. E uma satisfação interior que não dá nem para a gente descrever. Então, são as duas coisas, cansado e satisfeito. Mas é uma dica. Primeiro não é só fazer um monte de coisa. É fazer aquilo que a gente tem que fazer. Porque senão esse monte de coisa nos cansa e a gente acaba não se sentindo satisfeito. Muito feio. É fazer o que a gente tem que fazer. Se perguntar, é isso mesmo? É aqui mesmo? Será que tudo isso vai sair um pouco na palestra sobre os talentos, né? Mas será que é isso mesmo? Eu estou disponível para o trabalho. Mas se o meu Senhor me diz assim, varre aqui na frente e eu vou fazer o almoço,
Aí eu vou ficar cansada fazendo o almoço e as folhas na frente vão ficar lá e ninguém foi varrer porque outro servo o trabalhador, o tarefeiro já foi enviado para fazer outras coisas, porque aquilo ali era a minha parte. Aí eu me sinto cansada, me faço mal feito, o alimento que eu tinha que fazer e varrer, não fiz, nem ninguém fez, não é? Então a gente tem que sempre perguntar e fazer aquilo que a gente tinha que fazer. Paulo tinha que evangelizar as pessoas de outras nações que não vieram do judaísmo. E Pedro e Tiago tinham que evangelizar os judeus. Cada um tem que fazer uma coisa para poder a gente atingir vários campos de trabalho. Algumas pessoas dão palestra, porque elas receberam a ferramenta para dar palestra. Não é porque elas sejam melhores do que ninguém, não. Ai delas se não derem palestra. Porque, assim, você recebe a ferramenta e eu recebo a ferramenta para fazer o trabalho que eu vim fazer. Então, se eu for fazer outro trabalho, não vai dar certo porque eu estou com as ferramentas para fazer outro tipo de trabalho. Então, não é porque ninguém é melhor do que ninguém, é porque existem vários campos para a gente trabalhar e as pessoas têm ferramentas, já vêm com ferramentas apropriadas para o trabalho que tem que fazer. Então, não dá para construir uma porta dessa usando enxadas. Isso aí é para quem vai plantar. Então, a dica é essa. Não tem uma tarefa que seja mais importante do que a outra. Tem tarefas diferentes. Todas elas foram planejadas. Nós temos um Senhor que nos orienta nesse trabalho e a gente cumpre ordens. E sente-se no final cansado e satisfeito. Tá certo? Compartilhar com o texto que está sendo repetido, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que existe 1001 maneiras de fazer a caridade. E eu sempre comento aqui com os companheiros que a gente, como a senhora mesmo disse, né, precisa acertar na Mega Sena para poder distribuir na caridade. Então, acabou de falar, todo mundo tem, como foi dito no texto do Evangelho, cada um na sua função, né? E ninguém aqui nesse momento está isento de fazer, ninguém. Nem que seja de fazer uma pessoa sorrir, de abrir um sorriso já é uma coisa, né? Eu costumo dizer que aqui, assim, quando a gente assiste uma novela, um filme, existe o personagem principal, os personagens intermediários, né? E existe o figurante, que é aquele indivíduo que passa no fundo da cena, mas ele a função dele foi só de passar no fundo. E tem uns que passam até de costa, sabe? Mas a função é uma função. Então, a nossa vida também é desse tipo. Imagina, né, que mesmo que seja um figurante, não precisa ser o ator principal, né? Mas fazer não, tem que fazer um belo trabalho, mas só vou poder fazer a caridade que Jesus pede se eu for ciclano, beltrano. Não, você só basta ser, né, um bom figurante. Mas que faça o que a gente acabou de falar, mas que faça o seu trabalho bem perfeito. Né? Ninguém pode ser tão pobre que não tenha alguma coisa para doar, não que seja o tempo, alguma coisa assim. Então, todos nós fazemos essa troca de recebermos e doarmos. Todo mundo. Sei que todos nós aqui trabalhamos muito com essa questão de diminuir a pobreza, as dificuldades das pessoas, todos nós. Mas nós todos recebemos e doamos. Então, a gente recebe, no meu caso, o que eu preciso? Eu preciso de receber aula, de receber curso, de receber livro, de receber ajuda para uma viagem, de receber... E isso aí eu vou recebendo. E sou grata porque recebo de Deus coisas que eu não esperava, estudos que eu fiz que eu nunca planejei. Essa atividade aqui em Campo Grande, no Japão, coisas que eu nunca planejei, nunca pensei, sabia nem da existência de Campo Grande, sabia porque a gente olha no mapa, mas não que fosse um lugar que eu deveria ir. Então, a gente fica recebendo e a gente é grato. E a gente fica partilhando. Então, nós recebemos daquilo que nós precisamos. E nós doamos daquilo que as pessoas precisam. Então, tem pessoas que precisam da sopa, e tem pessoas que precisam de livro, e tem pessoas que precisam de uma palestra, e tem pessoas que precisam aprender o idioma de Jesus para explicar melhor as palavras de Jesus, e assim vai. Então, todos nós somos necessitados, e todos nós somos trabalhadores, somos doadores
Nós recebemos aquilo que nós precisamos e nós doamos aquilo que as pessoas precisam. E não o que a gente acha que elas precisam e não o que nos sobra, mas o que elas precisam. Não é? O que as pessoas estão precisando, em algum lugar nós convivemos com pessoas que estão precisando de alguma coisa. E aí a gente tem a obrigação de doar, porque ela está precisando. Não porque me sobra, não porque eu acho que deve ser, mas porque ela está precisando. Ela está precisando e meu coração é movido para doar aquilo que as pessoas estão precisando. Então, às vezes, é uma coisa da necessidade básica, é alimento, é emprego, é roupa, é tudo. E às vezes é consolo, é carinho, é palavra amiga, e às vezes é conhecimento, e às vezes é uma carona, e aí vai. Então, todos nós estamos envolvidos nesse movimento de necessitar de algo e de também ajudar com algo. Isso aí é só porque nós não somos o Deus. O Deus é o nosso Pai e o resto é criatura, e criatura que tem necessidades, tem limites. E Deus quis que fosse assim para que ninguém fosse autossuficiente, para que ninguém fosse orgulhoso, para que ninguém achasse que não precisa de nada nem de ninguém. Isso não existe. Se a pessoa é humana, isso não existe. Todo mundo necessita de alguma coisa, tá? As necessidades é que são diferentes, assim como os dons são diferentes e as tarefas são diferentes. Vocês entendem isso? É bom que todos nós entendamos, certo? Porque às vezes a gente olha para outra pessoa e diz assim, eu tenho tanta necessidade de várias coisas, e aquela pessoa não tem necessidade. Existe gente que não tem necessidade nenhuma. Isso é uma ilusão. Todas as pessoas necessitam de alguma coisa, e todas as pessoas podem sempre doar alguma coisa. Não existe quem não possa doar nada. A pessoa que é um morador de rua, se tiver o coração bom, ele doa aquilo que o seu próximo está necessitando. Tá? Então, a questão de doar e de receber, de querer mais do que os outros, ou de querer, isso aí é uma coisa do coração, é egoísmo. Não existe ninguém que não tenha necessidade e não existe ninguém que não possa doar algo. Se doa aquilo que o outro necessita. E a necessidade do outro move o coração da gente. Então, sempre quando a gente encontra alguém que necessita de alguma coisa, o nosso coração é movido em direção àquela pessoa, a partilhar com aquela pessoa alguma coisa. Obrigado. Muito bom, acho que essas reflexões, né, no lugar, a gente sempre fala muito aqui na casa, né, o que sentimento que a gente faz esse trabalho, né, porque acaba às vezes sendo uma coisa automática, né, então isso não pode acontecer, né, então a gente tenta, isso a gente fala muito, não é uma vez, não, é 2 vezes, e sempre o assunto cai, né, porque a gente precisa ouvir isso, né, porque você fica naquela correria, e às vezes a gente precisa pôr sentimento em tudo aquilo que a gente faz, tratar as pessoas com carinho, com amor, isso que importa, né, então acho que a senhora falou novamente, serve para nós refletirmos mais uma vez, né, como que nós vamos receber as pessoas, com que sentimento nós estamos colocando na nossa vida. Eu queria só dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um casal de amigos que mora fora do Brasil e mora numa região bem, digamos assim, sem essas necessidades que tem no Brasil ou na África. São pessoas que ela não vai encontrar moradores de rua, não vai encontrar mendigos. A situação, pelo menos até a última vez que eu os encontrei, era uma situação boa. Então, esse casal de amigos diz assim, olha, o nosso problema é que nós não podemos ajudar as pessoas, porque não há necessitados lá onde a gente mora. Eu falei, não, peraí, você está com a mentalidade seguinte, a mentalidade de fazer sopa, a mentalidade de doar a cesta básica, e isso é uma mentalidade quando há essa necessidade. Mas quem foi que disse que a nossa ajuda humanitária é só isso? Isso é quando nós estamos num lugar em que as pessoas precisam de alimentos. Mas não necessariamente quer dizer que se não tem morador de rua, se não tem pessoas pobres, então não tem como eu ajudar? Não.
Isso aí é quando nós já queremos levar aquilo que a gente está acostumado a fazer, aquilo que geralmente se faz. Não é isso. Eu dou a partir da necessidade da pessoa. Se a necessidade da pessoa é uma cesta básica para completar o que falta na alimentação da família, então a necessidade da pessoa é a cesta básica, eu dou a cesta básica. Mas se a pessoa não tem necessidade da cesta básica, eu tenho que prestar atenção qual é a necessidade dela. E é caridade do mesmo jeito, e é serviço ao outro do mesmo jeito, e é doação do mesmo jeito. Então, era para nós agradecermos o fato de que, bom, cesta básica e sopa ninguém precisa aqui. Graças a Deus, passemos para a próxima etapa, porque isso aí está resolvido. Que bom, não nos preocupamos com isso. Agora vamos nos preocupar com as outras coisas que a gente precisa. Isso é caridade. Isso é doação, isso é trabalho humanitário, ok? Então, porque às vezes a gente tem um padrão de caridade. Caridade é isso que tem nos espíritos, tem no católico, não é? Tem também no evangélico, algumas igrejas fazem. Então, já se sabe, caridade tem a ver com a alimentação, com remédio, com agasalhos, com essas coisas todas. Nem sempre. E é bom que essas necessidades já estejam superadas para se cuidar de outras coisas. Porque às vezes a gente tem dificuldade de cuidar do coração das pessoas, porque as pessoas estão pensando comer agora. Não dá para ficar dizendo a mensagem de Jesus para quem está com o estômago roncando. Aí a gente coloca a comida no estômago, como dizia o Betinho, não é? O sociólogo Betinho dá a comida ali, o prato de comida, e depois você fala, né, para o coração. Aí você alimenta o coração, mas dá para alimentar o coração com o estômago vazio. Então, que bom que não precisa mais alimentar o estômago já está resolvido. Agora vamos para o coração, né? Vamos para a mentalidade, vamos para a vida ética, a vida moral, aquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que pensar bem isso, porque às vezes a gente fica bobeando nessa hora aí. A gente tem um padrão de comportamento que é para uma situação, e se a situação não existir, aí eu não faço nada. Que é isso, não é? Só mais esse lembrete.